Boa noite a todos. Que bom estar com vocês, tá? Pedir que vocês se concentrem, que a gente possa fazer a nossa prece inicial, conclamando aos nossos amigos espirituais para que se façam presente na noite de hoje, que eles possam nos direcionar, que a gente possa realmente ser instrumento do amor de Deus e compreender o tema de hoje, e que os nossos mentores, anjos guardiões, possam tocar o coração de cada um de nós. Muita paz a todos. O tema da noite de hoje é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, o item 26. Perguntai se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido que se afoga a tentar salvar-se? Ao que se afoga a tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito no abandono, que seria mais preguiça que virtude. Essa questão traz necessariamente uma outra, já que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários. A essa questão responderei claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é caridade através de sacrifício. E não quando elas só têm por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a carga que vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo que eles vos pedem. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivos, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Outra coisa ocorre em relação aos sofrimentos que se impõem para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso vosso corpo padece, eis aqui o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores, perfumados para ir a mansarda infecta levar a consolação. Vós que manchais vossas mãos delicadas, curando as chagas. Vós que
vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que gastai vossa saúde na prática de boas obras, eis aí o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias debilitantes da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que retirais do mundo para evitar as seduções e para viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, já que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai sobre a vossa alma, aplicai-vos sobre a vossa alma, e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações, sem vos lamentar. Pisoteai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. O evangelho de hoje, para quem está chegando agora, está bem fixado aí, é capítulo 5, provas voluntárias do verdadeiro cilício. E eu agradeço muito a Deus e aos amigos espirituais pela oportunidade de estar falando desse tema. Quando a gente começa a pesquisar e a estudar sobre um tema, a gente passa a se perceber em diversas situações, né? E que realmente esse evangelho de hoje possa fazer sentido para todos nós. O evangelho, né, logo em cima, é o maior capítulo do evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5. E aí em cima, Allan Kardec nos chama a atenção, né, de uma fala de Jesus, que é as bem-aventuranças, que é o bem-aventurados aflitos. Então, significa dizer que ele está falando sobre as nossas aflições, né? E também significa dizer que seremos bem-aventurados, né? Somos chamados a ser bem-aventurados aqueles que estão aflitos. E aí o item vai para provas voluntárias, o verdadeiro cilício, que foi traduzido muito bem hoje no grupo do Luz, que eu achei muito interessante, chamar de verdadeiro cilício de um sofrimento improdutivo. Bom, primeiro uma explicação breve sobre o cilício, né? Que cilício era um instrumento de tortura. Os sacerdotes utilizavam esse instrumento na antiguidade, né? Para se autoflagelar. Então, quando tinha qualquer pensamento pecaminoso e que fugia, né, daquilo que eles realmente que estava previsto e o que eles como eles deveriam se comportar, que fugisse desse comportamento, esses sacerdotes, eles se autoflagelavam. E a gente vai percebendo, né, ao ler, a fazer as leituras, eu fui percebendo que essa abordagem a gente tem várias linhas, várias vertentes que a gente pode estar olhando para essa autoflagelação. E que isso também é algo que a gente fez e faz durante toda a nossa vida. E aí, no desenrolar do Evangelho, a gente vai estar explanando melhor e percebendo melhor onde é que a gente pode se encaixar. Mas esse instrumento de cilício, como eu disse, né, esses sacerdotes utilizavam, e aí Allan Kardec vem chamando a atenção da gente, né, que em alguns momentos a gente vai adquirir essas provas
voluntárias, né? Que é o sofrimento quando ele é improdutivo. Então a gente vai ver, será que existe sofrimento produtivo e sofrimento improdutivo, né? E aí diz que essas provas voluntárias, ou seja, quando a gente, né, adquire, eu vou utilizar essa palavra, né, que é proposital, o sofrimento improdutivo, né? Será que isso tem benécia? Será que existe o lado bom disso, né? Quando é que esse sofrimento ele pode ser produtivo, né? E quando que ele pode ser improdutivo? E aí eu quero chamar a atenção a vocês, né, a todos nós, e dizer que nós estamos vivendo num mundo, né, que não é um mundo de felicidade constante. E o Evangelho já vem chamando a gente, dizendo que a felicidade, ela não é deste mundo. Vale ressaltar, porque quando a gente passar por sofrimentos, a gente, muitas vezes a gente fica iludido, né, procurando essa felicidade, essa felicidade que é muito utópica. E que o Evangelho, como eu disse anteriormente, já ressalta que não é daqui. Então, esse mundo é um mundo, né? Vale deixar no lugar esses conceitos, que esse mundo é um mundo de aprendizados. Mundo de provas e expiações, mundo regenerador, né? Mundo de regeneração. E aí a gente está nesse processo de transição. Se eu estiver errada, alguém pode me corrigir. Fica à vontade para fazer as correções. Então, nessa transição, a gente também vai viver diversos sofrimentos, né? Enquanto a gente estiver nesse processo de regeneração, regenerador, nesse mundo regenerador, nesse processo de regeneração, né? Caminhando para esse mundo, a gente vai viver esse sofrimento. E claro que cabe a nós fazer uma interpretação de como a gente vive esse sofrimento, uma escolha, aliás, de como a gente vive esse sofrimento. Se a gente passa por ele, né, em processo de aprendizado, olhando aquilo como aprendizado, ou se a gente passa se lamuriando e blasfemando. E digo e atesto assim a todos vocês que todos nós reclamamos, né, do sofrimento que passamos. É muito difícil a gente estar dentro do sofrimento e a gente conseguir ver ele com bons olhos. Talvez a gente até consiga ver depois, e várias vezes a gente consegue ver, nossa, mas foi legal aquilo que eu passei, serviu para isso, serviu para aquilo, a gente tira as lições. Mas de imediato, a nossa primeira reação é justamente fazer um insulto, né, a Deus. E aí a gente coloca Jesus novamente na cruz, né, e crucifica ele pelo sofrimento que a gente está vivendo. E aí a gente precisa lembrar que o sofrimento, as provas que a gente vive, a gente vai viver essas provas. Isso é inevitável. Todos nós vamos viver essas provas. E o objetivo dessas provas é exercitar a nossa inteligência. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, a cada prova que a gente vai passando, a gente vai ficando mais apto, a gente vai ficando mais fortalecido, a gente vai ficando melhor, né? E chega um momento que as coisas que doíam antes não doem tanto. Isso é exercício. E o que nosso Deus, nosso Pai, né, essa inteligência suprema quer de nós é que a gente se habilite. A gente se habilite para que a gente possa dar testemunho, para que a gente possa falar de nós, né, e falar para o outro. E enquanto nós não estamos habilitados, a gente vai ficar aqui, né, exercitando a nossa paciência e a nossa resignação. E isso é tudo que a gente precisa, né, alcançar
é esse coração manso, humilde, né, sereno. E nesse exercício a gente pode se habilitar realmente para que a gente esteja mais resignado, para que a gente esteja mais em paz. E para que a gente lá na frente possa vibrar em uma outra faixa, e para que a gente possa realmente as coisas que afetam a gente tanto nesse momento, lá na frente, possa não afetar tanto assim. Então a gente vai viver sim situações penosas, conturbadas, mas a gente precisa procurar, como o Evangelho nos chama, meios de vencer essas dificuldades. A gente pode também escolher ficar parado. A gente também pode escolher ficar na inércia. Mas tem uma coisa que é muito interessante, é que ninguém pode fazer a nossa mudança por nós. Se eu não fizer a minha mudança, por mim, outra pessoa, ninguém pode fazer. Inclusive Deus não pode. Se eu não quero, não tem quem faça essa mudança por mim. Então, eu sou a autora da minha própria história, Eu quem outras vezes já falei isso, eu quem seguro o meu guidão, eu quem dou o direcionamento da minha vida. Então, eu preciso me habilitar, de forma inteligente, paciente, resignada. E quando eu falo de resignação, eu não estou falando de ficar parado, porque a fé, sem obra é morta. Então a gente precisa ir, a gente precisa buscar, e a gente precisa buscar os meios de vencer as dificuldades. Então eu sou chamado a mais diversas situações da vida que eu passar, pode ter certeza que sempre vai ter uma saída, sempre vai ter vários caminhos, e só eu quem posso realmente dar um direcionamento em minha vida. Então, gente, muitas vezes a gente acaba entrando numa situação de lamentação, E quantas vezes a gente não lamenta, Lamenta que está sofrendo, que está passando por isso, que está passando por aquilo. E às vezes a gente vai para o embate com outras pessoas, Como se tomando até uma atitude, assim, tendo uma atitude até egoística mesmo, assim, de só achar que só eu sofro, Só eu sofro, eu sou coitadinha, porque Deus quer que eu sofra, eu vim nessa vida para sofrer, porque ninguém gosta de mim, porque ninguém me ama, porque eu perco isso, eu perco aquilo. Quando, na verdade, o que Deus quer de nós é que a gente saia dessa postura de lamentação, vibre uma outra faixa, e que a gente realmente evite os males. Como é que a gente evita? Agradecendo, lutando, correndo atrás, Fazendo com que as nossas experiências na Terra sejam experiências proveitosas. Então, a gente pode realmente tomar o caminho do desespero. Pode. Você pode passar por um sofrimento e tomar um caminho do desespero. Mas o Evangelho fala que não há mérito, Quantas vezes, me digam quantas vezes que a gente quer abandonar tudo, jogar tudo para cima, desistir de tudo? Quantas vezes a gente não está tão cansado, fatigado? Quantas vezes isso não acontece? Que a gente queria desistir, quer desistir do centro espírita, da doutrina, quer desistir da nossa família, quer desistir da gente, quer desistir do marido, quer desistir dos filhos. Quantas vezes isso pesa? Quantas vezes a gente já não quis desistir? Quantas vezes a gente já não quis desesperar? Mas a gente não está aqui para abandonar. A gente está aqui para lutar.
A gente está aqui para fazer diferente, a gente está aqui, inclusive, porque em outros momentos não deu certo. A gente está aqui porque em outros momentos a gente realmente cansou e desistiu na metade do caminho. A gente está aqui porque nós somos reencarnantes, porque nós somos espíritos, né? Que estamos nessa condição e que a gente pode caminhar de uma forma muito mais bonita. E para isso, se a gente perceber e a gente vibrar em outra faixa, existem amigos espirituais que nos ajudam. Existe um mentor que a gente tem, anjo da guarda, amigos encarnados que estão ao nosso lado o tempo todo nos auxiliando. Pessoas que querem nosso bem, que oram por nós, pessoas que estão nos olhando, pessoas que estão nos olhando também porque vê a gente como exemplo. Então não desista, tá? Não desista, que eu também não vou desistir. Não desista, que a gente possa enfrentar as nossas provas, os nossos desafios, e que ao invés da gente dizer, nossa, é muito difícil, que a gente possa trocar o difícil por desafiador. Porque quando a gente diz que é difícil, a gente já está subentendendo, né? Deixando o nosso inconsciente muito certo de que a gente está difícil, que a gente tem uma barreira muito grande ali. Quando a gente diz desafiador, isso nos motiva a caminhar, isso nos motiva a ir atrás, a buscar, a ser melhor. Então, que hoje, a partir de hoje, a gente possa trocar. O isso é difícil, por isso é desafiador. E que a gente perceba que o mérito, que não existe mérito, como o Evangelho diz, no abandono. Só há mérito se a gente continuar a caminhada, porque Deus quer homens fortes, corajosos, dando testemunhas de fé e que realmente possa caminhar, que realmente possa dizer, olha, eu passei, né? Lembra quando a gente, no episódio da gripe espanhola, quantas pessoas, né? Hoje é até uma coisa muito chique dizer, nossa, eu fui daquele tempo da gripe espanhola, passei por aquela época, sobrevivi àquela pandemia, vi toda a aflição. Então, assim, né, eu estou citando esse exemplo, mas assim são para outros momentos, outras coisas que a gente passa na vida. E que quando a gente passa, aquilo que a gente passou já não fazia tanto sentido, né? Já está muito mais tranquilo. Então, existem, né? Eu quero chamar a atenção, porque existem pessoas que elas gostam realmente de ser infelizes. E aí quando, mas Ana, como assim? Quem é que gosta de ser infeliz? Tem pessoas que sobrevivem, né? Que a base de sustentação da vida dela é o sofrimento. E aí ela chega no centro espírita chorando, ela chega em casa chorando, ela quer o tempo todo ser penalizada, ela quer que o tempo todo que as pessoas olhem para ela com esse olhar de pena, né? Que é um verdadeira que é muito contraditório, porque a gente não consegue, né? Quando a gente entra nesse papel de vítima e a gente quer que as pessoas olhem para a gente como a pessoa que mais sofre na vida, a gente não consegue de fato fazer com que essas pessoas olhem para a gente com esse olhar. Não, a gente desperta realmente o contrário. Mas existem pessoas, sim, infelizes. Existem pessoas, por exemplo, que vão fazer um concurso e já dizem, eu vou fazer, mas eu já sei que eu não vou passar. E aí o que é que elas querem? Elas querem que a gente ateste, né? Quando elas perdem no concurso, ela diz, não, mas tá vendo aí? Eu disse que eu não ia passar. Mas como é que ela pode passar no concurso? Como é que ela pode passar numa seleção? Como é que pode dar certo se ela mesma já disse que não ia dar certo, que ela ia fazer, mas que ela ia fazer só por fazer, que não ia passar? Existem pessoas que entram no relacionamento e que já dizem que não vai dar certo no relacionamento. Então, essas pessoas são pessoas que têm autoestima baixa, que gostam de viver, né? Que se alimentam do sofrimento
e que gostam de viver como vítima. E se você sair um pouco mais sair de casa, e se você for numa comunidade, se você for no hospital, se você for em outros ambientes, ou se você olhar bem pertinho de você para as pessoas que estão ao seu lado, você vai perceber que não é só você que sofre. E que as pessoas que estão ao seu lado, elas passam por provas, que passam por sofrimento. E que talvez o seu sofrimento nem seja tão grande assim. Só é a forma de você olhar que está deturpada. Então, que tal, né, a gente fazer esse exercício de olhar para as nossas provas com mais cuidado, com mais carinho? Porque Deus não quer de nós, né, que a gente adquira sofrimentos desnecessários. Essa infelicidade que muitas vezes a gente procura, não precisa. Tudo bem que a felicidade não seja desse mundo, mas também Deus não nos criou, não nos colocou aqui para que a gente vivesse infeliz o tempo todo, chorando, sofrendo, se lamuriando, ingrato, reclamando de tudo. Tem pessoas que estão na fila do banco, tá sofrendo, né? Tá reclamando. Tem pessoas que se choveu, reclamou. Se fez sol, reclamou. Que você não sabe muito bem o que agrada. Na verdade, a pessoa pede a Deus e ela nem sabe o que ela está pedindo. E aí tem um ditado chinês, que eu também já citei aqui algumas outras vezes, que quem não sabe onde vai corre o risco de chegar a qualquer lugar. Então a gente precisa saber o que está pedindo, a gente precisa desse conhecimento. E isso é fé. Isso é fé. Fé, conhecimento. Então, que a gente saia realmente dessa postura de vítima e assuma uma postura de responsável por nossas vidas, para que a gente não fique assumindo aquela postura do hipocondríaco. Eu estou doente o tempo todo, então assim, eu sou aquela pessoa que não tem sorte, porque a minha estrela não brilha, né? Se fulano tem tal doença, não, mas eu também tenho, a minha doença é pior do que a sua. Porque eu sofro tanto quanto você. Mas você viu? E chega momentos, isso é tão interessante, porque às vezes a pessoa vai falar assim, olha, eu preciso conversar com você. E quando você vai ver, parece uma guerra, uma disputa, aliás, de quem está disputando mais sofrimento. Né? Quem é que está falando mais sofrimento? Quem é que tem mais sofrimento? E aí a gente não precisa disso. Porque a gente está aqui para dar testemunho de fé. A gente não está aqui para a gente entrar nessa linha das lamentações. Quando a gente entra nessa linha das lamentações, isso faz com que a gente fadigue. E aí a gente pode cansar e pode realmente desistir de tudo. Esse comportamento é um comportamento negativo e a gente precisa fortalecer a nossa autoestima. Como é que a gente fortalece a nossa autoestima? Se conhecendo. Primeiro passo é se conhecer. Sócrates já dizia, eu sempre bato nessa tecla aqui, e no início do Evangelho, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é o chamamento de Sócrates falando, conhece-te a ti mesmo. Então, quando ele chama a gente, quando ele fala, olha, se conhece, isso significa você perceber quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, né? E aí eu acho legal porque tem dois amigos nossos aqui no centro, que é Bruno e Igor, que sempre faz o convite para a gente escrever mesmo, fazer o exercício mesmo da escrita. Isso é muito importante. Porque a gente vai fortalecendo a nossa autoestima, nos conhecendo o outro, conhecendo as nossas situações, vendo onde é que a gente erra, onde é que a gente sofre, como é que a gente se lamuria. Quer ver um exercício maravilhoso? Pergunte às pessoas da sua casa. Eu lamento muito da vida? Só não fique chateado, tá bom? Porque as pessoas que nos amam, elas falam a verdade. Então, você vai ver se você reclama muito da vida e troca as reclamações por
Agradecimento. Toda vez que você for reclamar, você pode agradecer. Isso é muito legal. Então, claro que a gente encontra pessoas que dizem que não tem sorte. Mas como é que essas pessoas, elas têm sorte se quem faz a nossa sorte somos nós? Como é que a sua estrela não brilha se é você quem tem que sair do lugar e deixar sua fé em movimento para a sua estrela brilhar? Nós que somos responsáveis, que nós determinamos nosso próprio destino. Ai, Ana, mas eu estou sofrendo porque eu fui no centro espírita e disseram que tinha que passar por essa prova. Não, você fez sua escolha. Existem situações, né, onde pessoas que são colocadas perto de nós, família, pai, mãe, irmão, essas pessoas que estão mais próximas, que a gente fala amar o próximo, né, quem está mais próximo da gente, que a gente não fui eu, não é você, não somos nós que fazemos essa escolha de ter essas pessoas perto de nós. Eu digo no sentido de que a gente precisa conviver com elas, né? E a gente também pode olhar para elas com carinho, com pessoas, olhar para pessoas que têm essas dificuldades, que têm dificuldades assim como eu tenho, que aí vem o ponto do conhece-te a ti mesmo, do se conhecer. Isso é interessante porque a gente começa a fazer as nossas escolhas da melhor maneira possível. E aí a gente não vai dizer, como eu disse anteriormente, que a nossa estrela não brilha. Você pode perceber que você é resultado das suas escolhas. Então, se eu escolho me aborrecer dentro de casa, eu sou o resultado das minhas escolhas. Ah, você entrou em um relacionamento que era um relacionamento difícil, com uma pessoa que tinha alguém que era comprometido. Ai, não, mas eu estou passando por isso porque o centro espírita disse que eu tinha que passar, a doutrina espírita disse que eu precisava viver essa prova. Não. Você é resultado das suas escolhas. Ah, eu me envolvi com uma pessoa que é usuário de drogas. Não, você é resultado das suas escolhas. Ah, eu me aborreci. Não, também não. Obrigada, Igor. Também você é resultado das suas escolhas. Então, quando você vai para a linha do autoconhecimento, você faz suas escolhas melhor. Quando você toma a atitude de ser autor da sua vida, você faz isso com muita tranquilidade. Você consegue transitar na sua vida com muita tranquilidade. E aí você vai dizer lá na frente, sim, a minha escolha brilha, a minha estrela brilha, porque eu fiz boas escolhas para a minha vida. Eu fiz escolhas e escolhas conscientes. E aí, sim, a sua escolha vai ser boa. Então, a gente pode se observar, né? Observar quando é que eu estou, né? Quando é que eu procuro realmente um sofrimento para a minha vida. E aí, eu fiz todo esse caminho para vocês só para dizer que passamos por sofrimento, né? Que esse sofrimento, essas provas, essas provas estão já prescritas para a gente, pré-determinadas, e a gente vai passar por isso a todo instante porque ele está nos habilitando. Se eu sofro ou não sofro, isso é uma escolha minha, porque eu posso passar por uma prova, eu posso perder alguém, eu posso perder um ente querido e posso perdê-lo com muita tranquilidade, né? Entendendo, chorando sim, a gente pode chorar, a gente pode ficar triste, a gente pode sentir, mas a compreensão de que a vida, né, que a vida é eterna. Então isso faz com que o sofrimento que a gente esteja passando, que ele seja amenizado. Então nós vamos ter provas o tempo todo em nossa vida. Mas o que a gente não pode é procurar provas voluntárias. Deus quer que a gente se habilite, quer que a gente caminhe, quer que a gente faça uma escolha consciente da nossa vida. Ele não quer que a gente sofra, ele não quer que a gente entre em provas que são desnecessárias.
E aí a gente pode, como eu disse para vocês, se observar, né? Despertar o sentimento, esse sentimento de gratidão e o sentimento de autor da nossa história, de responsável pela nossa história. Ai, mas eu preciso pagar uma promessa, porque eu preciso ir em Nossa Senhora de Fátima, em Nossa Senhora em Fátima, em São Paulo, em não sei aonde. Eu preciso caminhar de joelhos, não sei quantos metros. Não, você pode até fazer. Agora, sabendo você que Deus não barganha, que Deus não quer que você sofra. Aliás, nada disso que você está fazendo é para Deus. Porque não interessa para Deus. Isso não interessa. O que interessa para Ele é que a gente evolua, que a gente construa a nossa vida da melhor maneira possível, que a gente construa nossas relações, que a gente tenha força para passar pelas provas. Então, tudo isso é o que interessa para Deus. O que interessa para Deus é me ver caminhando, me ver florescendo, né? É o caminho, é não desistir. Não interessa para Deus se eu estou pagando promessa, se eu estou fazendo sacrifício, porque esses sacrifícios eram feitos lá atrás. E aí eu queria chamar a atenção que muitas vezes, né, isso é uma distorção. A gente sabe que muitas pessoas pagam promessas. É errado? Não, mas é desnecessário. É um sofrimento voluntário. O que é isso, Ana? Eu estou me voluntariando a sofrer. E aí, nós já temos os nossos sofrimentos. Nós já temos as nossas provas. Nós já vamos passar pelas provas que nós escolhemos, as provas que já estão na nossa programação reencarnatória. Nós já vamos. Então, esperemos passar pelas provas. Esperemos que elas venham no momento correto. Não precisa que a gente se voluntarie mais a provas desnecessárias, a esse sofrimento, né? Esse sofrimento voluntário. Não, a gente não precisa disso. Essa resposta, quando eu passo pelas provas e quando eu estou aflito, né? E Jesus falou lá, bem-aventurados os aflitos, ou seja, né? Nos convidando a ficar aflito, não, mas saiba passar por suas aflições, meu filho. Aí essa resposta vem da fé, é a fé através do conhecimento que vai me dar a tranquilidade de passar por essas provas e esses momentos da melhor maneira possível. Porque a fé, ela traz uma calma da gente. Ora, claro, se estamos calmos, se temos fé, nós temos conhecimento, né? Nós sabemos quem é que rege as nossas vidas, sabemos as coisas que nós vamos passar. Por que vamos passar? Ora, porque eu vou passar porque Deus é punitivo? Não, porque Ele quer que eu aprenda, Ele quer que eu conheça, Ele quer que eu me habilite. Então, eu olho de uma maneira racional. Então, se eu olho de uma maneira racional, eu pratico minha inteligência. Eu tenho a capacidade de resolver os meus problemas e as situações que passam pela minha vida e eu me sinto em paz com isso. Porque essa fé, ela me traz uma resposta. E aí, se você está numa vibração mais alta, né? O que acontece? Eu consigo ouvir os amigos espirituais. Eu consigo ouvir Deus dentro do meu coração. E Deus vai falar comigo através de pessoas, através de situações. Então, tudo isso, meus amigos, né? E lembrando do nosso anjo da guarda, que não quer que a gente se sacrifique, ele quer que a gente se habilite. Ele também está ali do nosso lado, conduzindo. Basta que numa boa oração, que a gente saiba pedir, que a gente saiba pedir a Ele para nos direcionar.
Pedir também com humildade, porque isso também faz parte do nosso processo, né? Que às vezes a gente pede as coisas a Deus e ao nosso anjo da guarda, parecendo os amigos espirituais, como se eles tivessem a obrigação de fazer alguma coisa por nós. Eles não têm obrigação, não. Eles fazem porque são amigos espirituais, sim, né, de altíssimo grau, que trabalham em prol do amor, estão numa outra dimensão, sabe o tamanho do nosso orgulho, o tamanho da nossa... o quanto a gente precisa ainda se transformar, então eles fazem, mas saber pedir também é uma bênção. Saber compreender, saber esperar, saber se resignar, né? Saber orar, tudo isso é bênção. E aí a gente pode, através de, né, dando esse passo, sair dessa linha de sofrimento. Porque todos nós sofremos. Mas uma vez eu vi um psicólogo falando uma coisa que eu achei bem legal. Ele fala assim: eduque-se a sofrer. Educar a sofrer, né? E eu pensei muito sobre isso nesse momento que a gente está com essa nova metodologia online. Porque a gente não está tendo fisicamente, né, as pessoas, os amigos que nos amparam, digo, os mentores, falando através de médios de encarnados, para nos auxiliar, para poder nos ajudar, estar ali ao nosso lado. A gente está tendo que se educar. A gente está num momento de bastante educação. Onde em casa a gente precisa educar a nossa mediunidade, onde a gente precisa educar a passar pelas provas. E lembrando das mensagens que todos esses amigos sempre disseram para a gente durante todo o nosso processo, todos os nossos estudos, quem vem às terças-feiras, quem vem nas doutrinárias, quem vai nas palestras. Então, nós, o tempo todo, nós estávamos sendo chamados a nos educarmos. E isso é muito bom. Isso significa que estamos sozinhos? Não. Eles estão ao nosso lado. Ninguém deixou de estar ao nosso lado. Mas isso significa que nós estamos mais responsáveis pelas nossas vidas. Que a gente pode exercitar a nossa responsabilidade, que a gente pode exercitar a nossa educação, que a gente pode exercitar a nossa fé, que a gente pode exercitar o nosso eu médio, colocar em prática tudo que a teoria vem me dizendo. Então, nós estamos no momento de educação de sofrimento, porque todos nós sofremos. Mas aí você eleva seu pensamento, ora, chama os nossos amigos espirituais. Mas o meu problema não passou quando eu orei. Mas o seu problema não vai passar. O meu também não vai passar. Mas você vai sentir paz. Você vai ter discernimento para resolver o seu problema. Você vai conseguir enxergar possibilidades e caminhos. Ah, mas está difícil por aqui. Mas quantos caminhos a gente tem? Quantos planos? Plano A, plano B, plano C. Quantas possibilidades a gente tem? Então isso é educação. Quando você pensar que só você sofre, esqueça. Lembre que tem muita gente sofrendo. Pessoas sofrendo no leito de UTI nesse momento. Pessoas sofrendo nos mais diversos lugares. E que quando você vê e você faz você observa, a gente percebe que nosso sofrimento não é nada perto disso. Então que a gente saiba passar pelas nossas provas, que a gente saiba realmente orar, que a gente possa passar pelas nossas provas de maneira habilitada, sem procurar
provas desnecessárias, sem procurar sofrimento. Você está em uma situação, essa situação, você está em paz nessa situação? O que é que vai te dizer se você fica ou não na situação? Se isso está te dando paz. O seu medidor é sempre a sua paz, é sempre o seu coração. O nosso coração, ele fala, a gente que precisa ter capacidade de ouvir. E uma coisa que eu queria chamar muita atenção é porque muitas vezes, vocês podem estar se perguntando assim, mas quando é que eu fico procurando sofrimento, Não, mas eu não sou assim. Nós somos. E aí eu vou para a linha da psicologia, apesar de não ter entendimento para falar sobre isso, mas eu queria que vocês pensassem que muitas vezes, a baixa autoestima, ela nos leva para um lugar de sofrimento, de autoflagelação, que não é necessariamente com aquele silício da antiguidade, aquele instrumento com pontiagudos, onde as pessoas se chicoteavam, se flagelando. Não necessariamente é dessa forma. Eu posso ficar dentro de um quarto, sem querer ver ninguém. Eu posso fazer greve de fome. Eu posso estar dentro de um relacionamento e esse relacionamento é super tranquilo. Eu posso colocar o meu ciúme à tona e você entende? Então, assim, tem várias vertentes e várias coisas que estão no nosso inconsciente, que estão guardadinhos ali, que a gente vai para essa linha de autoflagelação também. E que nesse momento de autoflagelação, a gente procura provas que são desnecessárias. Mas, Ana, você não é psicóloga. A gente está falando aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro do que Allan Kardec fala, dentro do que Jesus fala. Como é que eu posso perceber isso? Se questionando. Aí eu tenho propriedade para falar. Se questionando. Se perguntando por que eu estou fazendo isso, Se observando. Aí eu respondo através do Evangelho e das palavras do nosso amigo Sócrates. Se questionando, se interrogando. Que muitas vezes a gente não faz esse exercício. A gente faz exercício de olhar para fora, de olhar para o outro, de perceber tudo lá fora. Mas a gente não percebe as coisas que estão dentro de nós, que estão guardadas aqui dentro e que são coisas, que nos levam para um lugar que é um lugar muito perigoso. Porque esse lugar também vai dar no lugar de desistência. Então, convido a todos vocês, inclusive eu, nessa noite de hoje, saia do seu sofrimento. Saia. Você está sofrendo? Saia. Como é que você sai desse sofrimento? Quais são as possibilidades? Olhe, o que é que você pode fazer de diferente? Mas mudou tanta coisa está mudada. Sim, o que é que você pode fazer de diferente nisso? Como é que você pode trazer esperança para as pessoas? Como é que você pode levar? Como é que você pode ser um instrumento de Deus? Onde é que você está? O que é que você está fazendo? Pode dar Será que você não foi chamado a fazer as coisas de uma maneira diferente? Será que você não foi chamado a ver um outro lado que você não tinha? Será que você não foi chamado a conviver com pessoas diferentes? Será que nós não fomos chamados a isso? Será? Pense com carinho. Porque muitas vezes, além da gente, a gente enfraquece, o nosso espírito. A gente enfraquece, nosso espírito não, que nós somos espíritos, mas a gente enfraquece a nossa alma, com esses pensamentos e com essa atitude de autoflagelação. E a gente tem que ter cuidado para a gente não enfraquecer o nosso corpo também. Porque o nosso corpo, ele é o nosso templo sagrado. Nós precisamos dele. E eu não estou falando de vaidades, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de cuidar, de cuidados. Não estou falando de nada exacerbado. Mas eu preciso cuidar do meu corpo? Eu preciso. Assim como eu preciso cuidar da minha alma.
eu preciso cuidar, saber o que é que eu escuto, que roupa eu visto, o que é que me incomoda. Essas coisas faz parte de autoconhecimento. A gente pode até pensar que não, mas faz parte de um caminho de autoconhecimento. E que Jesus já chamava, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Ama-se, ama o outro. Não tem necessidade desses sofrimentos desnecessários. Não, eu não te coloquei aqui para isso. Eu te coloquei aqui porque você é um espírito, porque você é um espírito reencarnante e que precisa superar. Que você nasceu para dar certo. Eu nasci para dar certo. Então a gente pode caminhar assim, de uma nova forma. E não há necessidade desse silício. Não. A gente pode sim. A gente não precisa passar por privações inúteis. A gente pode sim abusar das coisas. A gente não precisa abusar. A gente não precisa se isolar quando a gente está com medo de algo. Esse tipo de autoflagelação, o Evangelho nos chama. Se eu me isolo, eu deixo de conviver socialmente. E eu sou um ser social. Eu sou espírito que veio aqui para conviver em sociedade. Então, se eu não convivo, eu não sei de mim. Como é que eu vou saber de mim? Se alguém não diz, olha, Ana, mas você pontua sobre mim, eu não sei quem sou eu. Então, cada pessoa que pontua, cada pessoa que fala sobre você, isso está sim falando sobre você. E é através do social, através da convivência, que a gente pode, que é um medidor, né, de quem somos, de como estamos vivendo. Então, aí o Evangelho nos fala uma coisa que é bem interessante. Sabe qual é o verdadeiro silício? Você sacrificar o seu orgulho, você ter vontade de dizer algo e não dizer, você sacrificou. Você ter vontade você... Tem pessoas, por exemplo, que não gostam, né, que têm dificuldade de ser amada. Imagine você aceitar algo de alguém que você menos esperava. Esse sacrifício, né, é o sacrifício que é agradável a Deus. Então imagine você, por exemplo, se sacrificar para fazer uma caridade a alguém, para ajudar alguém em algo, você suportar uma humilhação, alguém te dizer algo e que te descompensa totalmente, e você suportar aquilo, e você chegar no final do dia, quando examinar sua consciência, como diz Santo Agostinho, e dizer, eu venci, né? Eu venci a mim mesma, eu venci, porque eu era assim, porque se fosse outro tempo, eu falaria com muito mais grosseria, mas agora eu consegui. Esse silício, esse é o verdadeiro silício. E esse é o agradável a Deus. Imagine você, o que é você resistir à dor da injúria, à dor da calúnia, né? Imagine o que é você ter vontade de jogar tudo para cima e você falar, não, eu vou vencer a mim mesmo, eu vou caminhar, eu vou correr atrás, eu vou mudar a minha vida, eu vou fazer diferente, eu tenho possibilidades e eu posso, eu consigo. Então esse é o verdadeiro silício, é aquilo que agrada a Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade, dizer para vocês que agradeço muito a presença de todos vocês, né? E vou convidar vocês para a nossa prece de encerramento, que tenha feito sentido, né? Que a gente possa, a partir de hoje, caminhar com muita vontade, com muita garra, com muita esperança, porque é um novo tempo, Estamos sendo chamados a caminhar no novo tempo. E é um tempo que exige de nós esperança, vontade e determinação. Se você hoje está desanimado, se anime e veja o que é que você pode fazer para mudar a sua vida, né? Você é autor da sua história, tá certo?
Vamos agradecer a Deus nesse momento, pedir aos nossos amigos espirituais que eles possam abençoar cada lar, visitar cada casa, cada trabalhador, pessoas que também não são trabalhadores, mas que elas possam visitar vocês nesse momento, enchendo vocês de esperança, de fé, que vocês possam, todos nós, que a gente possa ver sim possibilidades e que a gente possa levar o Consolador prometido, que a gente possa levar esperança aos nossos amigos e que a gente possa mudar em um dia, que a gente possa decidir mudar toda a nossa trajetória. Muita paz a todos. Beijos no coração, viu, gente?